Olá, é um prazer imenso nos reencontrar. Já fizemos um esforço enorme para manter o equilíbrio. Mesmo assim, um membro dos nossos inscritos cancelou a inscrição. Eu não posso fazer nada, porque a minha obrigação é dizer a verdade. Mas, como diz Eliphas Levi, Alphonse Louis Constant, mostrar a luz aos pássaros noturnos é cegá-los. Então, tem gente que tem uma venda nos olhos e quando você quer tirar a venda para que ele enxergue o que é evidente, mas que ele não conseguiu ver, ele vira as costas e não deixa você tirar. Essa é uma fase da entrada em toda a sociedade secreta, principalmente na maçonaria. Então, aqueles que quiserem ficar com a venda nos olhos, fiquem. Minha obrigação é divulgar a verdade. Estou sendo o mais isento possível. Vamos continuar, então. Agradecendo, né, as inscrições, agradecendo as palavras de estímulo, solidariedade e principalmente aos meus 8 caribus. Lembrando que estamos às vésperas, praticamente, de uma live, que é domingo agora às 15 horas, a primeira sessão coberta sobre maçonaria, onde vocês terão a oportunidade de saber o que é maçonaria verdadeira, chamada maçonaria de tradição, cuja sede está na França, na Fédération des Loges de Livres Souverains de France, e a maçonaria falsa, que é puro instrumento do judaísmo internacional, a Kahal hebraica. Isso vai ser coberto e só os inscritos terão acesso ao link. Então, quem puder assistir ao vivo, então vai receber o link, poderá vê-lo. 15 horas, domingo dia 30. E haverá sempre uma sessão, cada último domingo do mês. Bom, agora vamos então continuar o nosso assunto. Eu sei que é difícil, porque eu sou espírita cristão, como você encontra em qualquer casa ramatiana. Ramatiz, Centro Ramatiz, e em letras garrafais embaixo, Espiritismo Cristão. Então, Kardec era um cristão devoto. Contudo, a maneira dele pesquisar parece que não foi a mais adequada, pelo menos é o que nós vamos mostrar aqui. Não estamos desmerecendo a hipótese do espiritismo kardecista, estamos apenas fazendo uma narrativa na qual relatamos como foi que Kardec sistematizou a doutrina espírita, introduzindo nela o que nunca houve antes dele, antes do século XVIII, que é a teoria da reencarnação, dogma, segundo espíritas famosos, adotado pelos espíritas kardecistas. Tenho que dizer isso. É o que vou ler para vocês. Então, vamos começar. Vamos. Será o vídeo 4 de Vida Após a Morte. Começamos citando uma frase do vídeo anterior: falta unanimidade entre os espíritas. Repito, uma grande porção do rebanho espírita mundial não admite a reencarnação, inclusive eu. O espiritismo internacional, portanto, se divide em dois grandes grupos: os anglo-saxões, que negam a reencarnação, e os latinos, que fizeram da reencarnação a pedra angular de toda a sua doutrina. Não é verdade, porque eu sou latino. O latino não é aquele que late, não, né? Um cão latino, como diz o nordestino, é latindo. Aqui é latino. Eu sou latino e não admito a reencarnação. Então, isso aqui é uma concepção que não é assim tão rígida, né? Depende muito da capacidade de análise da pessoa. Mas o que aqui vamos enfocar é a teoria reencarnacionista
foi introduzida por Kardec, Allan Kardec, Denisard Rivail e Hippolyte, né? E que criou o que ele pensava ser, tinha a intenção de ser uma filosofia doutrinária, uma doutrina filosófica, tornou-se uma religião, e ele viu com tristeza o Papa de Roma, que vamos dizer assim, quem avalia o que é cristianismo, o que não é cristianismo, excomungar sua doutrina. Vamos agora deixar que vocês analisem se ele merecia ser punido dessa maneira. Portanto, vamos aos documentos. Então, o primeiro pesquisador espírita que aparece como sendo contrário ao reencarnacionismo se chama Stanton Moses, que foi para o espiritismo inglês, ele é britânico, o que Kardec foi para o francês. Então são dois nomes iguais. Stanton é para os espíritas anglo-saxões o mesmo que Kardec é para os espíritas franceses, não porque na França hoje ninguém conhece Kardec, mas nos países latinos. Então, o próprio Stanton Moses, que era médium espírita, guiado por dois espíritos que ele incorporava, chamado Kabila e Imperator, pronunciou-se de modo definitivo contra a reencarnação. Olha, era um médium, incorporou dois espíritos, um chamado Kabila e outro Imperator, e as pessoas que estavam assistindo à sessão, onde ele fazia emprestava o corpo aos espíritos, às almas do além. Esses dois espíritos, vou repetir, Kabila e Imperator, negaram veementemente a teoria de Kardec, dizendo que a reencarnação não existe. Aqui, então, é o primeiro, vamos dizer assim, negacionista da doutrina kardecista. Vamos agora dizer quem foi esse homem. Vai encontrar na Wikipédia William Stanton Moses. Foi um ministro da Igreja Anglicana, portanto, era um sacerdote, e médium psicógrafo inglês. Portanto, ele não só incorporava, como ainda fazia, como é que nós vamos dizer aqui? Fazia psicografia. Então, é uma pessoa que está balizada, porque conhecia perfeitamente as duas fases, né, do espiritismo, as duas vertentes, porque na psicografia você fica consciente e na incorporação você fica inconsciente. Ele fazia as duas coisas. Então, era um clérigo da Igreja Anglicana, nasceu no dia 5 de novembro de 1939 em Donington, no Reino Unido, faleceu a 5 de setembro de 1892 em Bedford, formou-se no Exeter College. Olha, gente, é uma escola de respeito. Então, já dissemos que ele foi um ministro da Igreja Anglicana e um psicógrafo. Vamos agora ver. O meu pequenino computador estava com a figura dele e agora decidiu que eu devo aguardar. Eu voltarei depois, então, às gravuras. Então, ficamos aqui com o Moses, que já estava no meu netbook, já estava pronto, mas o meu netbook tem vontade própria. Então, deixe que ele retorne. Então, minha gente, temos aqui uma palavra de peso, porque é um homem que tem a capacidade. Allan Kardec não era médium. Stanton Moses era médium.
E ele tanto fazia psicografias quanto incorporava. Então, vai ser uma parada aqui, ele negar, dizer que não aceita a teoria da reencarnação. Então, é o primeiro, mas não é o único. Vamos então ver quais são os outros. Acho que apareceu aqui, viu? O meu computadorzinho antigo, netbook, foi o primeiro que eu tive, ele é temperamental. E eu preparei tudo, mas na hora H ele falha. Mas eu vou mostrar, nem que seja no final. O segundo. Outro espírita famoso, este é fantástico. Olha, foi admirável. Daniel Douglas Home. Médium também. Lembro, Kardec não era médium. Admirado por espírita de todas as nações, que foi chamado por Conan Doyle, não é do tempo aqui de vocês, vamos dizer, jovens adultos, mas foi o criador do personagem Sherlock Holmes, que considera Douglas Home o maior missionário do espiritismo. E ele, Douglas Home, declarou-se abertamente contrário à reencarnação proposta por Kardec. Em sua obra, Light and the Shadows of Spiritualism, acentua que Kardec não era médium, portanto sabia pouco sobre a mediunidade. E a metodologia usada por ele comprovou, no final das contas, por causa da divisão que houve, que ele não soube servir-se dos médiuns adequados. Só usou os psicógrafos e devia aceitar também os médiuns por incorporação. E se está, ele escreveu isso em 1877, na página 224 do livro Light and the Shadows of Spiritualism, Luzes e Sombras do Espiritualismo, onde ele declara abertamente que Kardec não é médium, portanto, não entende muito de mediunidade. Segundo, ele usou médiums psicógrafos, que o Douglas Home era ambos, e fazia coisas que o diabo duvida, e ele não aceitou também. Então é o segundo dissidente. Vamos agora dar mais dados sobre ele. Vou mostrar a figura assim que meu computadorzinho temperamental decidir mostrar as figuras que já estavam. Vamos descrever Douglas Home. Daniel Douglas Home foi um espiritualista britânico. Olha, essa era a palavra, espiritualista. Famoso por suas alegadas capacidades como médium e por sua relatada habilidade, comprovada pela Sociedade Royal Society of London, que tinha a habilidade de levitar até o teto, até bater com a cabeça no teto, de esticar o tamanho dele até a altura que ele quisesse, era uma borracha. Então não é ficção o desenho, o animado homem de borracha, e manipular o fogo ou carvões em brasa sem sentir nada. Existe um fato famoso em que a Sociedade Royal Society de London manda 5 experts para poder saber se ele era exatamente aquilo que diziam, e ele na mesa grande, às costas dele havia uma janela enorme, e aí os 5, cada qual trazia uma coisa na mão. Um trouxe um sino, botou em cima da mesa dele, outro trouxe uma lâmpada num pedestal, botou na mesa dele, e assim cada um trouxe alguma coisa, colocou sobre a mesa dele, para que ele provasse que ele tinha poder sobre a matéria, porque na psicologia, na parapsicologia, chama-se fenômeno psicapa e fenômeno psigama. Ele tinha ambos. Ele dominava completamente. É o maior médium conhecido
em toda a literatura espírita. Esse homem, sentado, quando colocaram a lâmpada para ele acender sem tocar nela, nem ligá-la a nenhuma, vamos dizer assim, nenhuma tomada, ou um sino para ele fazer o sino tocar sem segurar o sino, ou um livro para ele fazer se abrir as folhas que ele quisesse, ele simplesmente sorriu, levantou-se, segundo está descrito, com mesa, cadeira e tudo. A janela atrás dele estava aberta, ele estava no 8º andar de um edifício. Ele projetou-se para trás, contudo, mesa, cadeira e ele, uns 8 metros no espaço. Depois voltou, a mesa, a cadeira e ele assentaram-se. Ele olhou para os 5 representantes da Royal Society e disse: senhores, boa tarde, não tenho mais tempo para perder com os senhores. Isso está registrado na biografia dele. Daniel Douglas Hume, um fenômeno fantástico, é simplesmente fantástico, é desconhecido. Bom, nasceu, segundo a Wikipédia, no dia 20 de março de 1833, na cidade de Curie, em homenagem a Marie Curie, no Reino Unido. Faleceu 21 de junho de 1886. Há 2 cônjuges, porque ele separou-se do primeiro casamento. A primeira é Julie de Glomerini, que acaba o casamento em 1871, e depois Alexandra de Crowell, a partir de 1858. Morreu no dia 21 de junho de 1886, em Paris, na França. E o meu netbook continua ainda sem abrir-se, né? Já estava tudo planejado. Aqui eu estou visualizando, né, o Douglas Hume e um espetáculo que ele deu para um grupo de cientistas, projetando-se do chão até o teto. Mas vou mostrar a vocês essas figuras, tá bom? Então, mas para não perder tempo, enquanto meu computador temperamental foi o primeiro que eu tive, está abrindo, ele leva 5 minutos para abrir uma imagem, então já temos 2 aqui, né? Vamos agora àquele homem que escreveu um livro chamado A História do Espiritualismo e que considera, não sem razão, neste livro, ele nomeia Douglas Hume como sendo o maior missionário do Espiritismo no planeta Terra. Arthur Conan Doyle, na verdade, Lord Arthur Conan Doyle. Aqui eu estou vendo o retrato dele, espero só que o meu computadorzinho ali me permita abrir. Agora ele abriu pela metade, vamos ver se ele abre todo. Já dei o sinal aqui, o comando para ele abrir todo. Então veja, para Sir Arthur Conan Doyle, no livro dele, A História do Espiritualismo, editada pela editora Luz Espírita, traduzido por Luiz Neumores. Aqui está a fotografia dele na capa. A obra é longa e analisa a espiritualidade, ou como eles chamam, o espiritualismo, e dentro do espiritualismo, o espiritismo kardecista. Então, vou mostrar a vocês. É só o meu netbook temperamental abrir. Está abrindo, mas vai demorar 5 a 7 minutos. Mas está abrindo, está rodando. E o pior, né? Eu tenho tempo, já são o quê? 19 minutos. Mas vou mostrar as figuras a vocês. A corrente dissidente da reencarnação, que é a tese inserida por Allan Kardec dentro do espiritualismo, e ele muda o nome espiritualismo e fala de espiritismo. Cunha essa palavra. E aí no espiritismo, né, o dogma, o fundamento, a coluna, os alicerces é a teoria da reencarnação. Contra ela, então, eu sou espírita, mas não aceito, e olha, não sou anglo-saxão, tá? Embora eu fale inglês e leia bem inglês, eu sou brasileiro nato, portanto sou latino. Essa história de dizer que os anglo-saxões, o espiritismo divide-se em 2 correntes, anglo-saxão e latina, que os latinos aceitam
a reencarnação e os anglo-saxões não é verdadeira, porque eu sou latino e não aceito. Então, a falta de unanimidade é total. Eu já fui, a minha irmã, que me trouxe aqui para o Rio de Janeiro, eu não vou dar o nome dela, né, não é decente, ela morava vizinho a um centro ramatiano. Então, eu entrei, conheci o diretor e eu disse que eu tinha visto em uma dos meus transes, mas eu não incorporo, eu apenas visualizo, eu vi Ramatiz. Ele então sentou-me na cadeira e conversou longamente comigo a respeito. Chamou outros médiuns que também tinham contato com Ramatiz, uns eram clarividentes, outros eram clareaudientes, e outros apenas sentiam a presença dele e recebiam mensagens telepáticas, ou seja, fenômenos psicapa. E aí, agora nós vamos mostrar a vocês, né, as duas imagens que o meu computador temperamental agora decidiu aparecer. Então, o primeiro é Stanton Moses. Como é que é? Vai ou não vai? Vamos ao retrato dele para vocês verem ele. Tem que encaixar bem, tá bom? O homem estudou no Exeter College, em Bedford, United Kingdom, ou seja, no Reino Unido. Vamos então pegar o computadorzinho e vamos então mostrar a vocês. Aqui está a imagem. Vocês podem ver claramente, né? Então a imagem está aqui, ó. Aqui está, portanto, Stanton Moses, não é isso? Está Stanton Moses. Está vendo claramente? Foi tirado da Wikipédia e declarou-se contra. A biografia dele dá a ele toda a autoridade para falar a respeito, porque era médium de incorporação e estudioso profundo do espiritismo, não só do espiritualismo, como é o caso do livro do Conan Doyle. Ou seja, ele se aprofundou na doutrina de Kardec. Vamos então agora ao segundo, que é o fenômeno. Agora o meu netbook decidiu tomar juízo. Então, Daniel Douglas Home. Então, vocês viram o Stanton, agora vão ver o fenômeno mais fantástico. É impressionante o que esse homem fazia. Imagina você sair com cadeira, mesa e tudo para trás no edifício que tinha 8 andares em Londres, passar 8 metros ficando no ar, depois voltar diante de 5 membros da Royal Society of London. Eles relataram isso e disseram que esse homem era um fenômeno incompreensível, porque eles levaram pequenas bobagens para ele fazer. Aqui está a foto dele, né? Usava os cabelos grandes, pelo menos para a época, né? Ele tem a cabeleira dele, vem até aqui, ó, bem grande, está meio de lado. Então esse é Douglas Home. Eu tenho por ele uma admiração fantástica, mas infelizmente não soube usar a capacidade que tinha, tornou-se alcoólatra, morreu de cirrose hepática. Então não adianta nada você ter uma capacidade dessas e você não saber administrá-la. Aqui nós temos agora à frente um outro quadro, onde não vai ser muito nítido, mas vocês vão ver ele com algumas pessoas que ele convidou, e ele está, olha, com a cabeça batendo no teto. Ele levitava, simplesmente. Levitava. Ficava, neutralizava a gravidade e subia até a cabeça dele bater no teto do cômodo onde ele estava. Esse é o Douglas Home. Eu o admiro imensamente. Acho que ele conseguiu descobrir chaves
que nós estamos muito, muito, muito longe de descobrir. Eu sou espírita também. E já fiz algumas coisinhas que não são muito comuns. Bom, agora vamos mostrar o livro de Sir Conan Doyle. Espero que seja aqui. Tem o retrato dele. Vai ser fácil. Está aqui. A História do Espiritualismo, por Sir, portanto é o Lord Arthur Conan Doyle. Né? Então, o livro todo, a tela do computador do netbook não dá, mas eu vou baixar um pouquinho mais. Vai sumir o título, tá? Mas vai aparecer a capa do livro dele. Ah, não ficou, a figura ficou toda. Só sumiu uma palavra. Então aqui está a capa do livro. É fantasticamente longo, detalhado, tecnicamente perfeito. Então, de Sir Arthur Conan Doyle, que criou o personagem policial famosíssimo chamado Sherlock Holmes, cujo âncora era Watson, e aí Sherlock Holmes e Watson eram duas personagens que encantavam os cinéfilos, não é? Ou sinófilos. Né? Cinéfilos não. Cinéfilos, os amantes do cinema. Então ele sempre decifrava enigmas incríveis, né? Que nós não conseguíamos nunca decifrar. A plateia ficava encantada quando no filme que a gente estava vendo ele conseguia decifrar os crimes. Então, nós já estamos a 20 minutos, vamos correr um pouquinho. Agora o terceiro. Chama-se Guilherme Howitt. Não encontrei nada sobre ele por escrito, tá? Apenas citações em trabalhos de universidade, TCCs, mas não encontrei. Em seu tempo, um dos mais reputados líderes do espiritismo inglês, ou seja, ele achava que a doutrina kardecista tinha muita lógica, não aceitava a teoria da reencarnação. Olha um caso, e aí, assim, de uma pessoa bastante equilibrada. Ele leu o trabalho de Kardec, ele leu a pesquisa de Kardec, achou que tinha muita coisa boa, muita coisa bem feita, mas ele condenou completamente a teoria da reencarnação, veementemente, e foi seguido por outro autorizado espírita chamado Aksakov, esse eu vou mostrar também, num livro que ele chamou Introdução ao Estudo da Doutrina Espírita, na sua edição de 1946, na página 144, quando a gente falar sobre o Quinto Congresso Internacional Espírita, então nós vamos dizer exatamente o que ele disse. Assim, conclui a reportagem, no mundo anglo-saxão, é mentira, porque eu não sou anglo-saxão, todos receberam mal o Livro dos Espíritos quando Kardec publicou, no tocante ao que eles chamaram de o dogma da reencarnação, e não teoria. Ou seja, já era uma maneira de achincalhar, já era uma maneira de mostrar um desprezo pela, vamos dizer assim, pela definição, pela exposição, pela investigação, tal como Kardec a fez. Junto com, portanto, aqui são dois, Guilherme Howitt, que eu não encontrei nada sobre ele, mas no livro dele aparece um outro espírita chamado Alexander Aksakov, russo, diplomata, filósofo, jornalista, tradutor, editor e grande pesquisador dos fenômenos espíritas durante o século XIX. Portanto, pertinho da gente. Nasceu a 27 de maio de 1832 em Gorodisk, Rússia. Faleceu a 4 de janeiro de 1903 em São Petersburgo, Rússia.
o livro principal dele é Animismos e Espiritismo. Formou-se no Liceu de Sarkoye Selo, que era onde tinha a residência de veraneio do Tsar, e onde o Tsar foi assassinado por Lenin, nome falso de... como é o nome do desgraçado? Meu Deus do céu. Vladimir Ulyanov ou Ulyanovich, dependendo da propaganda sionista. Morreu a 4 de janeiro de 1903, na cidade de São Petersburgo, na época a mais importante. Moscou ainda não era tão importante. Vou mostrar agora, então, a figura dele que eu estou vendo aqui no meu material, mas agora vocês vão ver no meu pequenino notebook. Então, esse é Aksakov. Não achei nada sobre o Willis. Então, vamos ver ele e acabaremos com ele. Com ele nós encerraremos. Então, está aqui. Aqui está, vamos acabar com essa figura. Aqui está Aksakov, Alexander Aksakov. Tá? E autoridade não falta. E tem títulos e extremamente respeitado, e disse que não aceitava de modo nenhum, porque o anterior ainda aceitava parte da doutrina de Kardec. Né? Como era o nome dele? Vamos ver aqui, vamos buscar aqui. Esse daqui não aceitava nada. Ele entrou na pesquisa junto com o outro. O Aksakov entrou na pesquisa com o anterior. O anterior é Guilherme Howitz. Esse eu não encontrei nada, informação a respeito. Então, 32 minutos, acabamos o nosso tempo. Já mostramos, então, as pessoas que nós queremos mostrar. Vamos mostrar de novo. Né? Vamos novamente, ou seja, a corrente contrária à teoria da reencarnação, tá bom? Então, vamos lá, vamos o primeiro, acho que nós mostramos aqui 3 ou 4, né? Então, vamos lá. O primeiro chama-se Stanton Moses, e nós vamos mostrar de novo, aqui, vamos terminar mostrando, ó, Stanton Moses, todos eles extremamente qualificados. O segundo é o Daniel Douglas Home, o fenômeno, incrível que esse homem é capaz de fazer, inacreditável. Aqui está a fotografia dele. Né? Somente ele, Daniel Douglas Home, e aqui na sequência, agora o meu netbook decidiu colaborar. 33 minutos, só temos 2 minutos. Vou mostrar ele num espetáculo público, onde ele mostrou que ele não estava de brincadeira. Não sei se vocês vão conseguir ver a figura, não está muito nítida, mas aqui está ele, Daniel Douglas Home. Aqui ele convidou um grupo de cientistas, olha ele batendo a cabeça no teto. Anulava a gravidade, simplesmente ia subindo, até a cabeça bater no teto. Eu acho que se o edifício tivesse 16 metros de altura, ele voaria 16 metros de altura. Porque aqui nós temos um edifício cuja sala tem aproximadamente 8 metros por 8. É uma grande sala, é um salão. Mas veja só, ó, com que facilidade ele está de braços abertos e tocando com a cabeça no teto para espanto dos outros. O mais velho da turma, ele deu uma cadeira para sentar. E todo mundo espantado. Então, esse homem que saiu janela fora, com mesa, cadeira, ele e tudo, 8 metros para trás, no espaço, na altura de 8 andares. Vamos ao último agora, que para nós é um fenômeno, porque era uma pessoa extremamente intelectual, um erudito, e que escreveu um livro digno de ser lido hoje pelos espíritas estudiosos, Sir Arthur Conan Doyle,
a história do espiritualismo. Ele não queria saber do espiritismo. Ele não usa o termo. Ele usa espiritualismo. Tá vendo? Ó? E é Sir, portanto é Lord. Arthur Conan Doyle. E o que é que ele faz? A editora é espírita. Tá vendo? É Luz Espírita. E a tradução é de Louis Neumorris. Pronto, acabamos mostrando esse monstro sagrado, né, que tanto foi um gênio na ficção, como foi um gênio na análise dos fenômenos aos quais eu me dediquei. Terminamos assim aos 35 minutos. Muito obrigado. Não se esqueçam de dar seu like. Esqueci de dar isso, né? Deem seu like. Inscrevam-se no nosso canal, embora eu tenha perdido completamente as esperanças de ter mais de 1.800, 1.900 inscritos, né? O YouTube não é para pessoas que querem um pesquisador que ama a verdade. É para quem quer friolês. Vic Vanilla, né? Maria Pereira, que é um poço de conhecimento, mas que não tem nenhuma sabedoria. E o Olavo de Carvalho, que a gente respeita, mas que tinha a mania de fazer afirmações que muitas vezes eram duvidosas. Mas chegou a ser filósofo, então estamos terminando aqui, acabou. Até o próximo, já passamos 1 minuto. Tchau, que eu vou em frente. Tem mais, hein?